E aí, vamos estudar a lição? Quinta-feira chegou e vamos estudar hoje a linha de tempo profética mais longa da Bíblia, que é citada ontem, 2.300 anos, de Daniel 8:14. Muito bem, o capítulo 9 de Daniel, ele reserva uma parte inteira para explicar para a gente estes 2.300 anos. E a coisa começa assim, ó. Para contar os 2.300 anos, tem que ter um ponto de partida, sim ou não? Onde é que eu vou começar a contagem dos 2.300 anos? Coloca o seu ponto de partida, anota aí, criatura. 457 a.C., o início dos 2.300 anos, 457 a.C. É mais ou menos assim. Imagina que essa tira de papel representa nada mais, nada menos que os 2.300 anos. Tá aqui. Quando é que começou esses 2.300 anos? Aqui, ó, 457 a.C. começou a contagem dos 2.300 anos. Ok? O que é a tira de papel? 2.300 anos. Quando é que ela começou? 457 a.C. Pegou isso daí? É o básico. 457, o início dos 2.300 anos. Ok? Tranquilo? Como a gente gosta muito de prestação, pensa num negócio que pobre gosta, prestação. A gente adora prestação. E com a linguagem da prestação, a gente entende mais fácil. É ou não é? 10 vezes sem juros, isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Aí Deus, sendo sabedor de todas essas coisas e sendo um tremendo pedagogo, ele falou assim, gente, desses 2.300 anos que começou em 457 a.C., com a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, a ordem saiu em 457 a.C., com essa ordem começou os 2.300 anos, aí Deus falou assim, eu vou explicar a prestação para vocês. Dos 2.300 anos, eu vou te explicar primeiro 490 anos. Então é o seguinte, pega 490 anos dos 2.300, deixa 1810 de fora, fica só com esses 490 primeiros anos, ok? Dos 2.300, ele pegou primeiro 490. 490, inclusive, é igual a 70 semanas. Uma semana tem 7 dias, 70 semanas, 490 dias, que são iguais a 490 anos. Então, quando eu te falar 490 anos, é a mesma coisa de 70 semanas proféticas, beleza? Então, note, dos 2.300 anos, eu separei e estou te explicando primeiro 490. E por que esses 490 são importantes? Porque eles aqui anunciariam o surgimento de Cristo. Quando começou o início dos 2.300 anos, em 457 depois de Cristo, 490 anos se passaram. Só que os últimos 7 anos são os mais importantes. Deixa 483 de lado e fica com esses últimos 7 anos aqui dos 490 iniciais, ok? Nesses 7 anos aqui aconteceu tudo de mais precioso. No início desses últimos 7 anos, a saber, o ano 27 depois de Cristo, Jesus foi batizado. 3 anos e meio depois ele morre. E aqui o evangelho, então, é rejeitado pelos judeus com o apedrejamento de Estevão e a rejeição oficial do Sinédrio. Ou seja, nos últimos 7 anos dos 490 iniciais, são importantes porque marca o surgimento de Cristo, a morte de Cristo, e o fim do evangelho como sendo exclusividade aos judeus, passando para todas as outras nações, porque oficialmente o judeu rejeitou o Messias. Então o que você percebe? Dos 2.300 anos, os 490 estavam anunciando que no finalzinho destes 490, Jesus viria ungido, faria cessar o sacrifício na metade da semana, ou seja, na metade dos últimos 7 anos, e depois então terminaria esse período onde o povo de Israel era responsável por ser depositário dos oráculos divinos, e eles deixaram de ser o povo exclusivo de Deus, e o evangelho é estendido aos gentios. Não que Deus não salvasse os gentios,
mas usaria como ferramenta para a salvação do povo de Israel. Só que houve a rejeição do mesmo para com o plano divino. Aí, terminado então os 490 anos, sobraram quantos anos? 1810. Aí, se você jogar os 1810 ao término dos 490, que foi mais ou menos no ano 34, você vai chegar a 1844. E o santuário seria purificado. O que os pregadores dos mileritas abraçaram? Bom, quando terminar os 2.300 anos, o santuário será purificado. Qual é o santuário? É o planeta Terra. E como é que vai ser purificado o planeta Terra? Com fogo, mano. Ou seja, a volta de Jesus não vai ter muito fogo, então Jesus vai voltar e vai queimar toda a terra, salvando apenas os justos. A volta de Jesus. Eles concluíram dessa forma. Só que o santuário a ser purificado não era a terra, era o santuário celestial, porque o da terra foi construído conforme um modelo que foi mostrado no céu. Em resumo, os mileritas, eles acertaram a data, mas eles erraram o evento. Acreditava que era a volta de Jesus, só que na verdade era o início do juízo investigativo no santuário celestial. E o que é lindo em toda essa profecia é que Deus está nos mostrando duas coisas. Mostrou em primeira mão o tempo em que Jesus viria a este mundo e se cumpriu exatamente. E agora nos mostra o tempo em que começou o julgamento no santuário celestial. E o mesmo quando terminar, Jesus regressa para cumprir João capítulo 14, para que onde ele está, possamos estar nós também. Cristo vem, prepare-se. Ore comigo, Pai querido. Mais uma vez te oramos. Ajuda-nos a estarmos preparados em nome de Jesus.